Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é dia de Histórias de Jesus por Amélia Rodrigues, é cada uma mais linda do que a outra. E hoje, livro Trigo de Deus, capítulo Eu que Sou Brando. Lindo isso. Lindo, lindo, lindo. Mas quando falar de Jesus não é uma boa coisa, não é uma coisa bonita. Mas para a gente aproveitar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela nossa imortalidade. Gratidão por ter nos enviado o seu Filho para nos guiar nos caminhos da vida, nos caminhos da eternidade. Gratidão, Mestre, por nos acolher, nos sustentar, nos orientar, ter tanta paciência e misericórdia para conosco. Acreditar em cada um de nós, mesmo que às vezes a gente não acredite. Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira, que a sua paz esteja presente entre todos nós, encarnados e desencarnados, e gratidão aos benfeitores espirituais que socorrem a todos nós. Que todos nós possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Daqui a pouquinho eu vou beber. Então, a gente sabe, não é, que Nicodemos foi procurar o Senhor Jesus, e Jesus falou sobre, nascer da água, do Espírito e tal. Ou seja, o processo reencarnatório, quer você acredite, quer não, ele existe. Ponto. Mas aqui nós temos outra visão. Não sei se eu poderia falar isso. Não sei se é outra visão. Mas vamos pensar aqui junto com Dona Amélia Rodrigues e ver o que acontece. Os astros eram crisântemos, aquela flor enorme. Crisântemos luminíferos. Imagina um crisântemo, que é uma flor linda, inclusive, se não me engano, é um símbolo do Japão. Toda em luz. Encrustados no velário da noite, no véu da noite. No entanto, pareciam lanternas mágicas, lucilando ao longe. Então, já era noite alta. O dia fora especialmente sufocante. A ardência do sol uniam-se às necessidades que empurraram multidões compactas a Cafarnaum, na busca de consolo e pão, que as mãos generosas do Rabi distribuíram em abundância. No mínimo 5.000. E olha que no Novo Testamento fala 5.000 homens, ou seja, as crianças não eram contadas, nem as mulheres. Então, no final das contas, quantas pessoas não procuravam Jesus por vez assim?
como ela fala aqui. Multidões compactas. Aquele bolo de gente. Na busca de consolo e pão que as mãos generosas do Rabi distribuíram em abundância. Até hoje distribui, né? Até hoje ele está conosco. Mar humano em agitação, imagina. Vai, aquilo vem. Os grupos sucediam-se em términos. Então, Jesus socorria um grupo, vinha mais gente. Como se todas as dores se houvessem homiziado nos seus corações e o mestre devesse atendê-las sem cessar. Vamos embora. Vai um grupo, vai, daqui a pouco está chegando mais. Se vai aquele grupo, daqui a pouco está chegando mais, está chegando mais, está chegando mais. O aspecto dos infelizes enternecia e chocava. As chagas morais expostas, na maioria em feridas purulentas. Como assim? Ué, a gente sabe que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, o perispírito reflete. E através do perispírito vai parar no corpo físico. As chagas morais, as feridas morais, expostas, na maioria, em feridas purulentas, infeccionado. Confraternizar-vos, estava ali junto, com as perversões que a muitos levaram aos estados de alucinação. Olha o livre-arbítrio, até que ponto a gente pode, que ele pode acontecer conosco, né? Através do uso do livre-arbítrio. Aos magotes. Misturavam-se rancenianos a crianças em andrágios. E os estropiados conduziam cegos que blasfemavam. Meu Deus. Todos desejavam solução urgente para os desenganos e exulcerações, sem manterem dignidade ante a dor, nem tolerância uns em relação aos outros. Olha que frase interessante essa. Quantas pessoas não batem na porta da casa espírita também querendo solucionar o problema para ontem? Preferência para anteontem. Entregando essa solução de bandeja. De repente, nem precisa me entregar, já resolve, está tudo bem. Sem manterem dignidade ante a dor. Como anda a nossa postura quando a gente passa por um momento de dor? Dignidade. Então, eles não tinham dignidade ante a dor, nem tolerância uns em relação aos outros. E o grupo tinha de tudo, né? Misturavam-se rancenianos a crianças em andrágios, os estropiados, os aleijados conduziam cegos e começavam, né, a blasfemar. Fora aqueles, nós já vimos em outro livro dela, que eram pessoas em situação de rua, que haviam tido tudo, mas por tricas e futricas, tudo foi tomado. A riqueza toda foi tomada, foram parar na rua. Todo mundo junto. Foram prostitutas, foram ladrões. Gente, todo mundo junto. Aqueles com problemas mentais, né? Por causa das perversões que viviam. Feridas infeccionadas, cheias de pus. Nossa Senhora. Engalfinhavam-se em discussões insensatas por motivos nenhuns, demonstrando o atraso moral em que estagiavam. Então, não bastava dizer, a falta de dignidade, né? Começava a discutir, blasfemavam ainda por cima, né? Mas daqui a pouco começava a discutir à toa,
demonstrando o atraso moral em que estagiavam, não raro terminando no pugilato vergonhoso, da saída no tapa. E Jesus atendendo tudo isso. A presença de Jesus magnetizava-os, acalmando-os, já que ficavam na expectativa de serem atendidos. Com incomum compaixão, e compaixão era a coisa que menos havia a essa época, principalmente, né, porque entre a classe sacerdotal e o povão havia um abismo, que a classe sacerdotal tinha muito din-din. E o povão, gente, existiam 4 listas de profissões desprezíveis. Aqueles que curtiam a pele dos animais, aqueles que fabricavam os cravos que eram necessários, né? Os pregos de ferro necessários, os romanos usavam muito, provavelmente os judeus também em alguma construção. Médico era considerado profissão desprezível, pastor era considerado profissão desprezível, coletor de impostos, então, nossa. E aí, a compaixão de que Jesus trouxe para o povão que estava largado. Eles iam nas sinagogas, mas nem tinham, não entendiam nem metade do que os sacerdotes falavam, mas tinham que estar lá, né? Ainda por cima, o povão mesmo acreditava muito nos fariseus, por incrível que pareça. Que os fariseus passavam aquela imagem de integridade moral, sempre usando roupas limpíssimas, branquíssimas. Por isso que Jesus falava, sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. E eles inventaram a Torá oral. Porque nesse ponto aqui, isso aqui se explica desse jeito. E tinha tanto peso quanto a outra. Às vezes não entendiam nada. É para fazer o quê? Para viver desse jeito? A gente vive. É para fazer isso, os deveres? A gente faz. Mas não entendiam nada. E fugiam dessas tricas farisaicas. Então, com incomum compaixão. Existe compaixão hoje em dia? Ele socorria mediante a ação luarizadora. Aquele clarão da lua. E a palavra de esclarecimento. Luarizadora. Né? E a palavra de esclarecimento, logrando assim acerenar a maré agitada dos corações. Mal terminava de atender um grupo e outro chegava, repetindo as mesmas paisagens morais. A notícia dos seus feitos, como um perfume que se espraiara no ar, chegava às regiões mais distantes e os infelizes acorriam, exaustos, ansiosos, na sua busca. Ele nunca deixava de os atender. Envolto no halo de ternura da piedade, envolto no halo da ternura, da piedade e do amor que o caracterizava. Até hoje ele é assim para conosco, né? Bom, à noite, desse modo, ainda se apresentava morna, quando os ventos brandos começaram a amenizá-la. O Senhor, após o repasto singelo, buscou a praia e, sentando-se, deixou-se mergulhar em profundas reflexões. Acercando-se com discreto respeito, chega devagarzinho, João, o discípulo amado, assentou-se ao seu lado e, contemplando-lhe o perfil recortado no claro escuro da noite estrelada, embriagou-se de emoção. Imagina você sentar do lado de Jesus.
Percebendo-lhe a presença querida, o divino amigo sorriu, esperando que o jovem exteriorizasse os pensamentos. Tipo assim, vamos ver, deixa ele falar. Jesus sempre aguardava. Conhecendo o ser humano desde o seu princípio, nunca se apressava, deixava-se inquirir. Há quanto tempo ele nos conhece? Sentindo-se carinhosamente recebido, o filho de Salomé e Zebedeu externou, medindo as palavras. Quanta misericórdia do Pai Celeste para conosco! As multidões se renovam e o amor é sempre o mesmo. Semelhante à fonte gentil, quanto mais se lhe retira o líquido, mais parece produzi-lo. E com ênfase interrogou: de onde procedem tantos males que aturdem os seres humanos, Senhor? São tão diferenciadas as dores. No entanto, todos aqueles que as sofrem se apresentam desesperados, em rebeldia, vencidos. Por quê, mestre? Compreendendo o interesse do jovem em penetrar na causalidade dos sofrimentos, o benfeitor olhou a noite em volta e elucidou. Recordas-te da pergunta que me dirigiram sobre o cego de nascença, os nossos companheiros? Indagaram-me se fora ele ou seus pais quem havia pecado para que ele nascesse cego. Quando lhes redargui que nenhum, nem os outros, desejei elucidar que, voluntário, o invidente se candidatara a servir de instrumento na dor para que as obras de meu pai por mim se realizassem. E, face a essa conduta, curei-o. Isso a gente viu no domingo passado, sobre o cego de nascença. Mas, mestre, interrompeu o moço interessado, se ele era cego de nascença, teria pecado antes? Quando isso teria acontecido? Aí que começam as diferenças. Começa a diferença? Não sei se começa, mas existe a diferença entre a doutrina espírita e as outras religiões, que acham que o espírito foi criado no momento do corpo. E nós sabemos, na doutrina espírita, que a reencarnação é uma lei. Por isso, João estava com dúvida. Mas se ele era cego de nascença, teria pecado antes, mas quando isso teria acontecido? Se o homem nasceu cego, quando que ele pecou, se ele já nasceu assim? Aí Jesus começa a explicar. João, esclareceu o mestre, o espírito tem a sua origem no silêncio dos tempos passados e avança através de experiências corporais sucessivas. Se tem uma coisa que os espíritos nunca disseram, é quando o espírito passa a existir. Sabemos da passagem pelos reinos, né? Mas até chegar, teve um momento que os nossos primos foram para o lado, né? Mas parece que isso também já está mudando essa teoria. Bom, primeiro corpo, né? Através da evolução e tal, teve condições de abrigar um espírito. Nas nossas primeiras encarnações era uma coisa tosca, era uma coisa brutalizada, né? É só quem já viu deve lembrar daquela imagem que traz o homem fisicamente mais parecido aos macacos, depois já começou a melhorar, até ficar em pé. Mas daquelas outras ali já havia um espírito, as suas primeiras encarnações. Agora, quando esse espírito foi criado, não faz pergunta difícil. Nem os espíritos responderam. Não sabem. Está com Deus. A única coisa que eles falaram
Eu nunca lembro. Ainda vou decorar o número dessa questão. Quando Kardec pergunta se há espíritos, por exemplo, no meio de uma tempestade, agindo ali. E os espíritos disseram que sim, que tudo está encadeado na natureza. Né? E nós, espíritos, do átomo ao arcanjo. E nós sabemos que existem três coisas, né? Deus, espírito e matéria. O átomo primitivo é com Deus. Aí depois esses átomos, nossa, é uma viagem. Estamos nós aqui, espíritos encarnados. A única coisa que Jesus falou foi: o espírito tem a sua origem no silêncio dos tempos passados e avança através de experiências corporais sucessivas. Lei de Amor, Lázaro, em Paris, diz: no início a gente só tinha instintos, quanto mais avançado e corrompido, sensações, quanto mais evoluído e depurado, sentimentos, e o ponto mais alto do sentimento é o amor, mas não o amor como a gente acha que é o amor pela humanidade inteira. Chegaremos lá. O nascimento na carne é continuação da vida, assim como a morte é prosseguimento em outro nível de vibração. Em cada etapa se adquire conhecimento ou sentimento, avançando sempre a esforço do amor ou da aflição. Aí eu lembro de duas frases de Emmanuel, que ninguém reencarna a não ser com base na justiça ou no amor. E as duas asas, as asas do conhecimento e a do sentimento. Infelizmente, a maioria de nós nós estamos numa época, né, o planeta, tecnológica, né? Mas os sentimentos foram parar onde? A coisa está complicada. Vide o tal do bebê reborn, que, para vergonha dos cariocas, um parlamentar criou a data da criança reborn e foi aceita. Tudo bem, vamos lá. Em cada etapa se adquire conhecimento ou sentimento, avançando sempre a esforço do amor ou da aflição. Então, nós já estamos, pelo menos a maioria de nós já está, na terceira fase, do sentimento. Tá? Então, a esforço do amor ou da aflição, porque quando a gente não aprende pelo amor, irmã dor chega plena e posturadíssima, no alto de um Lubutã espiritual, estileto 15, pleníssima, chega da nossa casa interior, o amor está saindo, joga a toalha para ela e fala assim: é com você. Ela: deixa comigo. Ela entra, senta-se no sofá da nossa casa interior, manda vir um cafezinho com pão de queijo e bate do lado dela no sofá, da poltrona, assim, no assento do sofá, assim: senta aqui, vamos conversar. Aí você, porque ele começa a entrar em desespero: quando é que você vai embora? Quando você aprender o que tiver que aprender. Depende de você. E fica lá, tranquila, enquanto a gente não aprender. E aí, às vezes, o aprendizado se faz de existência em existência, mas o aprendizado doloroso, nós também podemos arrastá-lo quantos séculos? É só prestar atenção no depoimento dos companheiros nas sessões mediúnicas. Cada história, gente. Aí eu abro espaço para um marketing. Toda sexta-feira nós estamos vendo esse tipo de depoimentos, analisando e aprendendo com eles. Programa Contos e Casos Espirituais, às 16 horas, numa sessão mediúnica, em cujo um dos médiuns era Divaldo. Então, vale a pena. Cada caso real, você fica assim: caramba. Mas vamos lá. Quando erra e se compromete, ou seja, a economia moral está falindo, acaba de adquirir outro boleto espiritual,
retorna à mesma situação para aprender e reparar. Mas aí a gente começa a se queixar. Por que Deus fez isso comigo? Eu salguei a Santa Ceia, eu joguei pedra na cruz, como diria o outro personagem, eu fiz churrasco no Monte das Bem-aventuranças, eu ensinei a Salomé a dançar funk. O sofrimento é o educandário na escola, que o disciplina e corrige, impulsionando-o para frente sem solução de continuidade. Tá? Solução de continuidade, gente, numa cirurgia, é um corte que se faz para que os dois lados não se conectem, para que, de repente, não, se houver algum problema de infecção de um lado, não contamine o outro. Então, é sem corte aqui, né? Impulsionando-o para frente, sem solução de continuidade, não tem corte, é inteiro. Até quando, depurado, adianta-se sem chaga e deixe que brilhe a luz do bem que em todos jaz. Jesus está falando que há a luz do bem em todos nós. Mas por causa das nossas escolhas, quando entra, né, na nossa casa interior a irmã dor, disciplina, corrige, joga para frente, vamos embora. Até quando depurado, olha a sequência de novo, instintos, sensações, quanto mais evoluído e depurado, sentimentos. E aí, adianta-se sem chaga, tá, íntegro, e deixa que brilhe a luz do bem que em todos jaz. Mesmo porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Na Bíblia está, Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado. João fala que Deus é amor. Quem não ama não tem visto a Deus. João insiste. E por que sofrem os bons, enquanto os maus parecem progredir? Ah, é uma pergunta que muita gente se faz. Por que pessoa tão boa está sofrendo tanto e outra lá? Olha o que fulano, ciclano, beltrano fez. Está fazendo. Agora nós estamos numa época de efervescência política. Não é? Os maus parecem progredir, os sofrem os bons. Gente, falando em sessão mediúnica, essa eu presenciei. Assim que o espírito deu os primeiros sinais, né, através do aparelho mediúnico, melhor, antes até, a espiritualidade nos recomendou que nós tivéssemos, que orássemos muito para aquele companheiro, um companheiro muito necessitado, tá? Estava sofrendo muito, então que a gente precisava ter misericórdia, ter compaixão, tarará, tarará. E que o nosso companheiro era um político, e já tem anos, que havia desencarnado não há muito tempo. E o homem chegou em desespero. Desespero. Que quando ele botou o pé no plano espiritual, já viu, né? Aqueles cujas atitudes deles o levaram a sofrer e até desencarnar, foi todo mundo em cima dele. E entrou todo mundo junto com ele. Ele estava sofrendo horrores no plano espiritual. Que aí ele descobria, né, foi um choque de realidade. O espírito imortal é que Deus existe, Deus é justo, as leis divinas e tal, e tá tudo em cima dele, de uma vez só. A última frase desse companheiro, eu não esqueço. Ele saiu dizendo assim, que Deus tenha misericórdia de mim. Ou um caso que Raul Teixeira contou, estava, acho que não me engano, em Curitiba, no Paraná, jantando com amigos, ele olhou assim, viu uma senhora, estou resumindo, tá? Pode ser que eu erre em algum detalhe, catando lixo de uma lixeira para comer. E aquilo incomodou profundamente, ele pensou em doar o jantar dele para ela. Mas um companheiro espiritual se apresentou e disse, não faça isso. Ela é fulano. Quem era fulano? Fulano estava um nome
na placa que indicava a rua, tinha sido um político. Ela foi fulano. Aprontou, voltou assim. Tanto que ela não saía da rua que levava o nome da antiga encarnação passada. Morador, situação de rua, mulher, e mulher em situação de rua é duplamente complicado, por vários fatores, né? Menstruação, por exemplo, banho, limpeza, higiene. A UFA diz, ó, ela não vai aceitar. O orgulho ainda estava lá. Vamos em frente. E por que sofrem os bons enquanto os maus parecem progredir? O pastor afável entendeu o questionamento e, sem enfado, explicou. Jesus nem se chateou. Entendeu? Aqueles que hoje vemos como bons são as mesmas pessoas que antes exerceram a maldade, quando poderiam ser nobres. Olha o livre-arbítrio aí. Nós temos as potências da alma, pensamento, vontade e amor. A vontade impulsiona as outras duas. É a maior das três. E, ligado à vontade, nós temos o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha, decisão, né? Aqueles que hoje vemos como bons são as mesmas pessoas que antes exerceram a maldade quando poderiam ser nobres. Então, tiveram a oportunidade. Que optaram pelo crime e agora recomeçam o caminho, alquebrados pelo sofrimento. Que compreendem a necessidade de elevar-se, embora a contributo das aflições. Eles serão consolados. Enquanto isto sucede, o Pai amantíssimo proporciona aos outros oportunidades de ação dignificante, que preferem utilizar prejudicialmente, gerando os efeitos tormentosos que advirão no futuro. Lei de causa e efeito. As leis divinas, gente, são automáticas. Não tem erro. Papum. Seja para o mal ou seja para o bem. Então, quando eles têm a oportunidade de fazer o que é certo e, no entanto, optam por agir ao contrário, aqueles, os maus que parecem progredir, também têm as chances, as oportunidades de fazer o bem. Se eles não fizerem, puxa vida. Muito complicado. O tempo é um suceder infinito de horas. E como não há pressa na evolução, todos se elevarão mediante a escolha pessoal. De novo, livre-arbítrio. E mandou estar sentada no sofá da nossa casa interior. Está lá, pleníssima, posturadíssima, muito bem confortável ali. Depende de quem para ela ir embora. Nós e nosso livre-arbítrio, não é? Kardec, muito sabiamente, colocou 2 capítulos juntos. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo, as lições são encadeadas, os capítulos são encadeados. No maior capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, depois que ele colocou o ensinamento de Jesus, ele começa a
desenvolver o tema, falando da justiça das aflições, das causas anteriores das aflições, das causas atuais das aflições, das causas anteriores das aflições. E depois que o capítulo encerra, ele colocou o Cristo Consolador. Então, nas causas atuais das aflições, a gente está adquirindo mais um boleto espiritual agora. É quando a gente faz assim, fala ou pensa assim, para que eu me meti? Para que eu abri a boca? Para que eu fui fazer isso? Já fez, criatura? Tem como desfazer? Às vezes não. Mas tem como ficar em dia com a lei divina? Sim, tem. Vá fazendo o bem. Porque aí, na balança divina, as duas coisas são pesadas com justiça, porque a justiça de Deus, né, é misericordiosa, mas não é cega. Então, se você faz a besteira e ainda se compraz nela, aí, meu amigo, agora você fez a besteira, percebeu que fez a besteira, mas infelizmente não tem como desfazer a besteira. Se você, as pessoas que sofreram a consequência dos seus atos, peça perdão a elas, se der pessoalmente, se não der, numa prece, na irradiação, e faça coisas ao contrário daquilo que você fez. Que quando a gente apronta com alguém, nós aprontamos, nós estamos contra a lei divina através daquilo que nós fizemos. Então, nós já somos incursos na lei divina. Automático. Por isso que Kardec, muito sabiamente, no livro Céu e Inferno, no item 28, colocou o Código Penal da Vida Futura. 33 artigos. E a última linha do último inciso diz assim: a cada um segundo as suas obras. Continuando aqui. O que Jesus fala para João? O tempo é um suceder infinito de horas. E como não há pressa na evolução, é aquela frase que todo espírita conhece: a natureza não dá saltos. Embora utilize isso, às vezes, como desculpismo para não fazer nada, mas tudo bem. O tempo é um suceder infinito de horas. E como não há pressa na evolução, todos se elevarão mediante a escolha pessoal, livre-arbítrio. Se a gente escolhe fazer o bem vai voltar para mim. Se eu escolho errar, há uma diferença entre equívoco e errar. O erro é de propósito. As consequências voltarão para mim. Não tenha dúvida. E por que a gente escolhe tanto fazer o que não presta? Eu tenho ensinado, Jesus continua, eu tenho ensinado o amor por ser o único processo de viver sem sofrer, sem promover futuras aflições para si mesmos. Ah, mas eu conheço gente que está... Não se esqueça que essa pessoa está em curso nas leis divinas. É um boleto lá de trás que chegou. Mas ela já tem condições de acertar as contas. Por isso que Pedro repetiu uma frase de Jesus na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão de pecados. Então, o único amor é o único processo de viver sem sofrer, sem promover futuras aflições para si mesmos. A espírita só fala em sofrimento. Não é que a gente gosta de sofrer, não. A gente entende a função de irmã-dor. E faz o que pode para neutralizar isso. E sofrer também tem como sinônimos suportar, tolerar. Então, a gente pode dar conta aqui do que está acontecendo sem arranjar
mais boletos espirituais, porque a pilha já está grande, já está alta. Vamos aqui. Continua Jesus explicando para João. Todavia, os homens, ou seja, os seres humanos, preferindo ignorar a verdade, desejam a saúde para desperdiçá-la. A paz para convertê-la em conflito. Não tem uma frase assim, se queres a paz, prepara-te para a guerra? Eu, hein? Na sua insensatez, não se detém a meditar na realidade transitória da vida física, pensando na outra realidade, a do ser eterno. Tem um livro chamado Autocura, encabeça, melhor, o título do capítulo é: Você se lembra que é um espírito imortal? A gente se lembra que é um espírito imortal? Ou estamos no modo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou temos a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Vou ser sempre assim. É, né? Então, a gente não para meditar que tudo que nós temos emprestado, o Papai do Céu nos permite o usufruto, vai ficar aqui. O que vai na nossa maleta espiritual? As nossas atitudes, as nossas escolhas. A gente não se prepara para voltar para casa, né? Vai chegar um momento que nós todos vamos voltar. Mas a gente, né? Como ele coloca aqui, Jesus colocou, na sua insensatez, não se detém a meditar na realidade transitória da vida física, pensando na outra realidade, a do ser eterno. João insiste. Como, porém, mudar essa situação? Indagou com sincera emoção. O amigo levantou-se e, fitando o mar, agora calmo, salpicado de barcos no lençol das águas, em faina de pesca, concluiu. Isso está em Mateus 11, 28 a 30. A única solução para o encontro da felicidade é não fazer a outrem o que não gostaria que este lhe fizesse. E a alternativa é: vir a mim todos os que se encontram cansados e aflitos, tomando sobre os ombros o meu fardo, recebendo o meu jugo, pois só assim eu os consolarei. Não necessitava dizer mais nada. As ânsias da natureza silenciaram na paisagem da noite em festival de estrelas. Estendendo a mão na direção do amoroso discípulo em silêncio, Jesus rumou com ele para a intimidade da casa adormecida de Simão. E ficamos por aqui. Nosso tempo já acabou. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, gratidão pela sua misericórdia para conosco, sua imensa, infinita paciência para conosco, por acreditar em cada um de nós, mesmo que muitas vezes a gente não acredite naquilo que nós somos capazes de fazer, de melhorar, de buscar outras coisas, no aprendizado do livre-arbítrio. Gratidão pelo seu convite,
E há quantos séculos você vem nos chamando? Mas felizmente estamos ouvindo a sua voz. Gratidão, mestre. Gratidão, gratidão por permanecer conosco até o fim dos tempos. Gratidão. Gratidão a Maria por nos acolher e nos sustentar, principalmente nos momentos de fraqueza. Gratidão aos benfeitores espirituais que acolhem, que esclarecem, que fortalecem, que socorrem a todos nós, encarnados e desencarnados. E, acima de tudo, gratidão a Deus, que permite que tudo isso aconteça em nossas existências e que nos dá todas as chances de existência em existência para que a gente faça a nossa reforma íntima, solidifique a nossa fé, aprenda a usar o livre-arbítrio e vamos construindo assim, Pai, com a sua ajuda constante, o teu reino dentro de nós. Gratidão por todas as conquistas boas que a gente já possa estar em começo. A própria paz e felicidade. Gratidão. Que todos nós, então, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até domingo que vem, com outra história desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.